Olá, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Prosperar significa livre para ir, livre para progredir, no seu sentido original. Infelizmente, foca-se tanto em prosperidade material, mas podemos observar que às vezes não há uma prosperidade emocional, não há uma prosperidade profissional e principalmente não há uma prosperidade espiritual. Não está livre para ir, pelo contrário, se fica estagnado. Estagnado na vida material, estagnado na vida emocional, estagnado na vida profissional, estagnado na vida espiritual, na vida com Deus. E um motivo, uma das razões, pode ser o que o texto aqui de Provérbios 28, 13 nos traz. Que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele que busca encobrir os seus erros, busca encobrir as suas transgressões, o texto da palavra de Deus está dizendo jamais prosperará. Vai permanecer estagnado, não vai estar livre para ir, livre para prosseguir. Estar refletindo e examinando nossas vidas, de como nós possamos buscar encobrir os nossos erros, as nossas transgressões. Em primeiro lugar, nós queremos observar que a nossa tendência humana para encobrir nossos erros e transgressões é lançarmos a culpa em outros. Lançarmos a culpa em outros. E isso, irmãos, já começou lá no Éden. Eu chamo isso da síndrome de Adão. Porque Adão, foi o primeiro que Deus criou, o homem, e falou para ele, ao colocá-lo no jardim, que ele não poderia comer da árvore proibida. Então vem a Eva come daquele fruto, diz que ela dá ao Adão, Adão come. E quando o Senhor vai ao jardim procurando pelo Adão e pela Eva, diz que o Senhor chamou ao homem, o Senhor chamou Adão, ele que era responsável para chegar diante do Senhor e falar o que aconteceu, assumir seu erro, assumir sua culpa. Mas o que ele vai falar para Deus, o que ele vai falar para o seu Criador? Ele vai apontar o dedo para Eva e vai apontar para o Senhor, porque ele vai falar: a mulher que me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Ou seja, ele está dizendo: a culpa foi da Eva que me deu do fruto e a culpa é do Senhor porque foi a mulher que o Senhor me deu. Olha só, ele não assume, não reconhece, não confessa o seu erro diante do Senhor. Então o Senhor se dirige a Eva e fala: Eva, foi isso mesmo? E o que ela vai falar? Senhor, foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Ela vai lançar sua culpa também na serpente. Infelizmente somos assim. Cometemos um erro, uma transgressão, e parece que se liga ali aquela lâmpada de emergência que nós precisamos buscar lançar a culpa em algo, em alguém, para não assumirmos nosso erro, para não assumirmos as nossas transgressões. Então podemos culpar as pessoas, mas o fulano me irritou, me irou de tal maneira que eu agi grosseiramente com ele. Não, a culpa não é do fulano, a culpa foi nossa, que não exercemos o domínio próprio. A culpa foi do meu marido. A culpa foi da minha esposa. Às vezes não, a culpa foi nossa, porque só queremos buscar colocar a culpa no outro e não enxergarmos o que nós possamos ter feito para causar tal atitude, tal reação da outra pessoa. O meu filho está mentindo para mim. Olha só o que ele está se tornando. A culpa é nossa como pais, porque não temos conseguido ter a confiança dos nossos filhos. Então, olha só, poderia dar aqui vários e muitos outros exemplos, mas a nossa tendência humana é lançarmos a culpa, jogarmos a culpa no outro ou em algo. Mas nós precisamos então aprender que lançar a culpa no outro, isso não vai nos fazer prosperar. Porque a culpa é nossa e nós precisamos reconhecê-la, confessá-la diante do Senhor, deixar aquelas atitudes para que alcancemos a misericórdia do Senhor e possamos prosseguir e ir avante. Amém?
Mas em segundo lugar, nós também possamos estar buscando encobrir nossos erros, nossas culpas, nossas transgressões, não apenas lançando a culpa nos outros, mas também pensando que não seremos descobertos. Há dois fatos narrados nas Escrituras. O primeiro já está lá em Gênesis 4. Falei de Gênesis 3, agora Gênesis 4. Sabemos que Caim, ele ali motivado pela inveja, ele mata o seu irmão Abel no campo. E ele segue ali a sua vida, né? E o Senhor aparece para o Caim e pergunta: Caim, onde está o teu irmão? E ele ainda responde ali: Senhor, por acaso eu sou o tutor responsável pelo meu irmão? Olha o que Deus vai falar para o Caim: mas Caim, o sangue do seu irmão Abel está clamando a mim da terra. Então ele pode ter matado ali o seu irmão Abel às escondidas no campo, mas o Senhor viu. Mas há um outro fato, e eu quero te levar a abrir a sua Bíblia. Vamos para Êxodo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo. Não apenas esse fato de Caim e Abel, mas quando nós chegamos em Êxodo, observa comigo, por favor, capítulo 2, diz assim, versículo de número 11 e 12. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olha agora o que diz o versículo 12. Olhou de um lado, olhou de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Mas agora vamos pular para o versículo 14, o qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Olha só, Moisés ali vendo o povo de Deus sofrendo, ele busca fazer justiça com as próprias mãos. Ele mata o egípcio, mas antes de matar, o que ele faz? Olha de um lado, olha do outro, não tinha ninguém aparentemente, mata o egípcio e ainda o esconde na areia. Mas depois de um outro episódio, ele vai tentar também livrar um outro homem, pergunta: vai fazer comigo igual fez com aquele egípcio? Falou: ih, descobriram o corpo na areia. Olha, o Senhor Jesus falou: nada há encoberto que não possa ser revelado. Nada que seja oculto que um dia não vai ser descoberto perante o Senhor. Romanos 14:2 diz que um dia todos nós daremos conta de nós mesmos a Deus. Então, nós precisamos entender que é melhor reconhecer o erro, admitir o erro, a transgressão, do que buscar esconder. Porque nós não podemos esconder nada de Deus. E até mesmo às vezes pensamos que escondemos as pessoas e não escondemos. Né? Ficamos naquela sensação igual filme de suspense, já viu? Vamos fazer uma coisa errada. Eu sinto isso quando eu quero comer leite condensado escondido, né, aqui em casa. Certamente você nunca fez isso, né? Ir à geladeira e buscar comer alguma coisa escondido. E a sensação é que quando alguém chega, o que eu fiz? Né? Então, não tem como a gente buscar esconder tudo. Isso não faz bem, nós vamos ver como fugitivos. Depois que Caim matou seu irmão Abel, ele foi viver como fugitivo na terra. Depois que Moisés matou aquele egípcio e foi descoberto, ele passou 40 anos como fugitivo nas terras de Midian. Então, buscar esconder as nossas transgressões, o Caim escondeu o Abel, né, enterrou Abel, né, na terra. O Moisés escondeu o egípcio na areia, mas não adiantou, foram descobertos. E por mais que nessa terra consigamos esconder, na eternidade vai ser revelado diante de Deus. Vamos dar contas a Ele. Então nós precisamos entender que esse pensamento, né, de que não seremos descobertos diante das nossas transgressões, não faz bem, só nos torna fugitivos. E isso impede-nos de prosseguir, nos impede de prosperarmos, mas que nós possamos reconhecer o erro, não buscarmos esconder a sujeira debaixo do tapete, a bagunça dentro de um armário, mas que nós possamos de fato reconhecermos, confessarmos diante do Senhor, para que nós possamos então deixar e possamos alcançar a misericórdia do Senhor para prosseguir e seguir avante. Então, em primeiro lugar, buscamos encobrir nossos erros lançando a culpa em outros,
Segundo lugar, pensando que não seremos descobertos. Mas em terceiro lugar, praticando boas obras. Uma das formas que nós observamos na palavra de Deus é que a tendência do ser humano é esconder uma falta buscando praticar algo de bom, realizar algumas boas obras. E na palavra de Deus, nós observamos que existiam ali os religiosos da época de Jesus, os fariseus. Os fariseus, eles eram ali homens de uma grande moral, vamos dizer assim, porque eram religiosos, se diziam cumpridores da lei, mas o Senhor Jesus, por várias vezes, os chamou ali como homens que se preocupavam com o exterior e não com o interior. Certa vez chegou a chamá-los de raça de víboras, chamava de hipócritas. E ele conta ali uma história, para poder instigar e confrontar esses fariseus, falando que certa vez, em Lucas 18, um fariseu e um publicano foram ao templo orar. Então eram duas classes distintas naquela época. O fariseu, um homem ali muito religioso, preocupado com a moral, ou a falsa moral, vamos dizer, e um publicano, um homem que vivia ali a ser desonesto, corrupto e não estava preocupado em nada a não ser consigo mesmo. Mas Jesus fala que os dois entraram no templo para orar, para conversar com Deus. Então o fariseu, ele ali estava orando, e vai dizer ali a história contada por Jesus, que ele orava de si para si mesmo, de uma forma orgulhosa, presunçosa, soberba, e ele ali vai enumerar suas várias obras diante de Deus. E ele não vai em momento algum reconhecer o seu pecado, que ele era falho diante de Deus. E pelo contrário, ele ainda vai apontar o seu dedo e falar, olha, e ainda mais, eu não sou como esse publicano aí. Olha, eu sou muito melhor do que ele. Mas Jesus vai falar que aquele publicano, de uma forma muito humilde e sincera diante de Deus, ele nem ousava olhar ao Senhor ao céu, ele simplesmente clamava, Senhor, tenha misericórdia de mim, certamente por reconhecer seus erros, suas falhas e clamar misericórdia do Senhor. E ao fim, o Senhor Jesus vai concluir aquela história falando que um fariseu não queria ouvir de modo algum. Ele vai falar que o publicano e não o fariseu é que voltou para casa justificado, ou seja, declarado justo pelo Senhor. Isso não passaria jamais na mente de um fariseu, que um publicano sairia justificado e um fariseu religioso não. Mas infelizmente essa é a nossa tendência, irmãos. Nós buscamos, para encobrir um erro, uma falta, uma transgressão diante do Senhor, colocar diante de Deus nossas obras. Mas eu faço isso. Ah não, mas olha, eu tenho esse erro na minha vida, esse pecado que eu busco esconder, fazer de forma oculta, mas eu sou uma pessoa boa de coração. Eu não quero mal de ninguém, não faço mal para ninguém. A gente procura enumerar como aquele fariseu diante de Deus. Deus, olha, eu faço isso e isso. Mas nós precisamos tomar muito cuidado para não buscar encobrir nossos erros e transgressões com obras, com a prática de boas obras. Antes de fazermos, nós precisamos ser aquilo que Deus quer que sejamos. Nós só vamos fazer aquilo que Deus quer que façamos quando nós formos inteiramente aquilo que Deus quer que sejamos. E Ele quer que sejamos humildes na sua presença, que reconheçamos nossos erros, não busquemos encobrir nossas transgressões, para que assim possamos alcançar a sua misericórdia. Não é por obras que o homem é justificado. Efésios 2, 8, 9 diz que não por obras nós somos salvos pela graça de Deus. É pela graça de Deus que nós somos salvos, não por obras praticadas por nós. E onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. A graça de Deus, ela é suficiente para cobrir nossos pecados. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E paralelamente a isso, nossa tendência é tão grande de buscarmos encobrir nossos erros, pensando que somos pessoas boas com a prática de boas obras, que pode ser que o nosso coração nos engane, porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, em Jeremias 17, 9, enganoso é o coração incorrupto, quem conhecerá, ele engana, ele mente para nós mesmos. Que nós possamos permanecer no pecado, permanecer no erro, numa transgressão, pensarmos que estamos indo avante, que está tudo bem. A falsa sensação de que está tudo bem, a religiosidade faz isso. Isso aconteceu com Davi. Ele cometeu o adultério com a Batseba e ela engravidou, ele mandou matar o esposo da Batseba, que era um fiel escudeiro dele.
E diz a Bíblia que em momento algum ele reconhece seu erro diante de Deus. Pelo contrário, ainda tomou Batseba por esposa. E ele está vivendo como se nada tivesse acontecido. Está tudo bem. Sou o rei Davi. Homem segundo o coração de Deus. Olha o que eu já tenho feito. Talvez possa, né? Ele cauterizou sua mente, seu coração está enganando. Grande rei Davi. Matou o gigante Golias. Trono. Maior rei de Israel. Superior ao primeiro rei Saul, que foi rejeitado por Deus. Ele era o rei. Ele podia chamar Batseba, né? Ali se deitar com ela, ter relação com ela. Ele era o rei, para poder ali não virar um escândalo. A solução era esquematizar a morte daquele homem. Mas ele não matou aquele homem, ele só cooperou, né? Armou uma cilada para ele ser morto. Então ele poderia pensar tudo isso. Fato é, isso eu estou conjecturando, mas fato é que Davi está seguindo a sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele tinha cometido adultério e tinha mandado matar um homem. Mas aí Deus vai lá, usa o profeta e fala: Davi, está achando que vai passar em branco? Né? E ali, então, naquele momento que o profeta vai lá adverter o Davi, que ele fala? Pequei contra o Senhor. Olha só depois que Davi vai reconhecer que pecou contra o Senhor. É um perigo. Nós não podemos jamais, irmãos, pensarmos que qualquer obra, qualquer coisa que temos feito possa encobrir um pecado, uma transgressão. Não são obras, mas é a graça de Deus. E para alcançarmos a graça de Deus e a misericórdia de Deus, para sermos perdoados, restaurados e seguirmos avante, prosperarmos, é preciso chegar diante de Deus, reconhecer a nossa transgressão, confessá-la e deixá-la. É preciso confessar e deixar, para que nós possamos prosperar, alcançar a misericórdia e a graça e seguir avante. Então, será que nós temos buscado encobrir nossos erros, nossas transgressões? Como o Mr. Bean naquela cena, e às vezes só piora e piora e piora. Em vez de prosperarmos, só vai retrocedendo. Será que nós temos buscado lançar as nossas culpas pelas nossas transgressões em outras pessoas, como Adão e Eva fizeram? Ou nós estamos assumindo nossos erros, transgressões e buscando confessar e deixar e melhorar? Ficar culpando os outros só vai nos deixar estagnados. Precisamos assumir os erros, as culpas e transgressões, confessar diante do Senhor e seguir avante. Mas será que nós estamos também buscando encobrir nossas transgressões, pensando que nós não vamos ser descobertos? Nós vimos que Caim foi descoberto. Moisés foi descoberto. Por mais que escondamos essa terra, um dia vai ser revelado e descoberto perante o Senhor, a quem prestaremos contas. E deveríamos temer isso. Deveríamos ter mais medo que Deus descubra do que as pessoas aqui. Mas de fato, nada pode ser escondido dos olhos do Senhor Deus onisciente. Ele vê quando fechamos a porta. Ele vê quando nós estamos buscando, como Moisés, orar de um lado, do outro e ninguém está vendo. Pior, era melhor que as pessoas vissem, porque quem vai nos julgar pela eternidade é Deus e Ele está vendo. Então toma cuidado. Será que nós estamos buscando encobrir nossas transgressões com a prática das boas obras, pensando que somos pessoas boas? Não, isso não vai encobrir nada. Isso é coisa religiosa. Vai nos trazer a sensação de que está tudo bem, que fazemos coisas boas, somos pessoas boas aos nossos olhos, quando na verdade nosso coração está cheio de sujeira, cheio de pecado, e precisamos confessar e deixar para seguirmos avante. Mas por último, eu gostaria de concluir esse estudo levando você a pensar o seguinte: pode ser que você tenha cometido uma transgressão, um pecado, um erro diante do Senhor, e você lida de fato com a sua culpa. Você não busca lançar a culpa em ninguém, você lida com a sua culpa. Mas pode ser também que você, para poder se sentir de fato perdoado por Deus, você acha que você tem que fazer alguma coisa. Mas não, olha, o que eu fiz foi terrível, eu sei que Deus me perdoa, mas ainda assim eu tenho que fazer alguma coisa. Deixa eu te falar, a graça de Deus é suficiente para nos perdoar e restaurar. A gente não tem que fazer nada, Cristo já fez tudo na cruz. Isso me faz lembrar, para a gente concluir nosso estudo, a parábola do filho pródigo. A palavra pródigo significa aquele que gasta excessivamente. Nesta parábola, de fato, não é o filho pródigo que gasta excessivamente, mas é o pai dele. Porque ele gasta excessivamente a sua graça, a sua bondade e misericórdia para com seu filho.
Mas nós às vezes não prestamos muito bem atenção nessa parábola, mas ela mostra para nós que quando aquele filho pródigo, ele cai a ficha, está no meio dos porcos, e ele lembra, né, da vida com o pai, cai a ficha e fala, eu tenho que voltar. Mas ele já volta com um argumento preparado para dizer, pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me permita que eu vá morar como um dos teus trabalhadores. E isso não é apenas uma sensação assim, de muita humildade, olha, ele reconhece seu erro, estava disposto a morar como um servo do pai, mas por quê? Porque morando e trabalhando como servos do seu pai, ele poderia pagar tudo aquilo que ele pegou da sua herança e gastou, e jogou fora. Então olha a sensação daquele filho pródigo. Ele queria voltar, mas ele ainda assim queria trabalhar para poder pagar tudo aquilo que ele gastou do pai. Mas ali vai ser revelada a graça de Deus, e era algo de costume, que quem estava ouvindo naquela época ia entender muito bem. Era o que se iria fazer. Mas aí, olha só o que Jesus vai contar naquela parábola. Mas o pai, já vendo de longe, o abraçou, o perdoou e ainda falou, de modo algum, você vai voltar para dentro da minha casa. Você gastou tudo que era meu, mas você não vai trabalhar. Não. Eu estou te aceitando de volta como meu filho, não como meu empregado. E ainda manda fazer uma festa, vai gastar mais dinheiro com aquele filho. E o filho mais velho vai representar o religioso. Vai falar, puxa, eu estou aqui do seu lado, pai. Eu não estou gastando o que é seu, jogando fora. Você ainda vai gastar mais dinheiro para fazer uma festa para esse meu irmão que gastou tudo? E ainda ele vai voltar como filho, ainda vai ter direito a mais herança? É isso que ele está falando, representando a religiosidade de hoje. Onde nós não admitimos erros, transgressões das pessoas. Nós não podemos admitir quando a pessoa está querendo estar no erro, na transgressão, e não quer reconhecer que é pecado, não quer mudar. Mas nós precisamos aprender com essa parábola. Nós precisamos ser os primeiros a estendermos as mãos às pessoas quando estas querem retornar ao Senhor Jesus, retornar à presença de Deus. Não devemos ser como os filhos mais velhos, mas como aquele pai, de receber as pessoas e mostrar a elas que elas não precisam ficar ali buscando apagar aquelas transgressões, porque não tem como, já aconteceu, mas que não há nada que elas possam fazer para poder cobrir aquilo. Já foi coberto na cruz, pelo sacrifício de Jesus, a sua graça, que é maior e suficiente para encobrir qualquer pecado. Que nós não possamos viver a encobrir nossas transgressões, mas que possamos confessá-las e deixá-las, a fim de que alcancemos a misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, no nome de Jesus.